A vida do cristão não é fácil, é desafio. A gente gosta de viver perigosamente, porque amar, fazer a obra do Senhor é viver perigosamente. São guerras, batalhas, e o inferno, ele faz de tudo para travar o crente. Ele não quer que nós abrimos a boca para adorar, para falar do amor do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E se nós não falamos, como ouvirão? Então é necessário ouvir, que é Efésios 6:10, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Não vou expor muito, andar muito aqui na leitura, porque de acordo eu for falando aqui, a gente entra mais. É um tema de guerra, né? Tema de guerra, porque em tempos de guerra a gente tem que usar a palavra de guerra também. A gente aprende que Deus ele vai deixar, em tempos de guerra, Deus vai disponibilizar armas espirituais para nós guerrear. E aqui entrando já sobre o tema, né, das armaduras, a gente vai ver aqui que ela serve para proteger o cristão contra os ataques espirituais e garantir a estabilidade da nossa fé. Então, as armaduras já ela é para quê? Para proteger e estabilizar ao mesmo tempo. E também para nos dar defesa, ataque. Porque tem coisas que nós vai precisar orar e só ficar em oração na proteção. Mas vai ter situações que precisaremos entrar para o ataque. Precisaremos combater corpo a corpo, no sentido oração, campanha, jejum, busca, intercessão. Tem coisas que você ora e se resguarda, mas tem coisa que você também tem que ir por confronto. Tem coisa que ele só vai sair do caminho. Tem potestade, tem legiões que ele só sai se você ir pro ataque. E o ataque tem que ser debaixo da coordenação da palavra e da instrução dos céus. Senão, como o ditado rondoniense que a gente usa muito, é a mesma coisa de dar murra em ponta de faca. Tem que estar instruído, tem que estar com estratégia. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele vai usar exatamente o padrão de armadura do soldado como exemplo, porque, irmão, cai como uma luva em cima do tema que nós estamos tratando nesta manhã. O soldado, para ele entrar na guerra, na batalha, ele precisa passar por treinamento, preparo psicológico, ele precisa estar com as suas armas equipadas, preparada, não entra de qualquer maneira, porque se entrar de qualquer maneira, ele corre o risco grandiosamente de ser ceifado, de ser atingido, machucado, destruído. Então ele sabe que a guerra, o inimigo não está de brincadeira. O inimigo na guerra, irmãos, ele é tudo. Ou ele vai para perder ou para ganhar. É um ou duas, só esses dois títulos, perder ou ganhar. E a intenção dele severamente é ganhar, é derrotar o inimigo, é derrotar o opotente, que somos nós, o seu opotente. Então, nós temos que ter consciência de quando entramos na guerra, não podemos entrar de qualquer maneira. Temos que estar revestida. E aqui as irmãs falou sobre algo que foi o que Deus me frisou a todo momento que eu ia orar e ler a Bíblia. Deus falava comigo, a oração. A oração, ela vem, por mais que a gente coloque ela lá no finalzinho, quando a gente vai lendo sobre a questão das armaduras, e ela fica lá no finalzinho, ela ainda é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque uma coisa que Deus ministrou nesta manhã, enquanto a irmã Márcia, é só Deus, tá? Eu levantei, eu não tinha voz, vocês têm noção da guerra. Eu não tinha voz, eu falei, chega, se eu tiver voz, fica no jeito, porque senão eu passo para ti. Porque eu não tinha voz para falar. E aí Deus começou a ministrar algo no meu coração e ele falou assim, filha, tem três estações na vida do cristão. Aí vamos falar sobre, usando em referência às armas. Dons. Tem pessoas que ele nasce com o dom que Deus dá. Tem pessoas que ele herda o dom da família que ele está. E tem dons que essa pessoa tem que buscar para ter. Assim também se vê na armadura espiritual.
Tem armaduras que Deus vai te dar ao nascer, Ele vai te conceder. Mas tem a armadura que você vai herdar da família, do pai, da mãe, dos ensinos. Mas tem a armadura que você vai adquirir na busca, na oração, na batalha, na guerra. Tu vai buscar e vai clamar e Deus vai te conceder. Mas dentro desses 3 argumentos, dentro dessas 3 possessões, só vai adiantar você carregar essas 3 possibilidades se você estiver usando a oração para ativar. A oração ativa o que você recebe. Então a oração, ela é a chave fundamental. Ela é o elo invisível que o crente precisa carregar para ativar as armaduras espirituais. Seja ela nascida com ela, seja herdado da família e seja convocada em oração. Você precisa da oração para ativar o elo invisível no mundo espiritual, que muitas pessoas não dão valor, acha que não tem nada a ver, não precisa disso. Eu já tenho um dom, eu já canto bonito, eu já tenho uma oratória perfeita, eu prego bonito, todo mundo se encanta com a minha pregação, com a minha oratória, é perfeita, é bonita, é agradável, mas se esquece que a perfeição só chega na oração. O elo principal é a oração. A potestade não respeita a tua voz bonita, a potestade não respeita o teu canto afiado, mas a potestade respeita a mulher que dobra o joelho e que ora, e que busca, e que clama com convicção, que o elo ainda é a oração, que para ativar a armadura poderosa tem que estar em oração. E tem potestade, irmãs, que é só na oração. Tem guerras, irmãs, que não adianta nós falar assim: ah, irmã, ora por mim. Ah, irmã Márcia, faz o jejum por mim. Tem guerras que você tem que descer. Você tem que abrir mão do conforto e descer e falar: Senhor, eu estou aqui. Irmã, tem guerra que você não venceu ainda na tua casa, porque nem você decidiu guerrear ela. Quer que outros guerreiam. E quando é nós que temos que partir para cima e guerrear, disse: eu não aceito a vitória da minha casa, da minha família, é do meu lar, e eu não aceito potestade, trevas, e tomar conta daquilo que Deus me deu. Aleluia. Então tem coisas que nós temos que ir para cima. Eu vi um pequeno testemunho de um menino que com apenas 12 anos tirava a paz da família. E a mãe crente do círculo de oração, e essa mãe toda vez chegava no círculo de oração reclamando. E nunca mudava a situação. E quando foi um dia, a irmã que estava orando falou assim: não, tem alguma coisa errada. Todo dia essa mãe chega aqui reclamando, nós ora e a situação não muda. Aí ela chamou a irmã no particular e falou assim: irmã, como é que é a questão lá na sua casa? Ah, o meu filho é que manda, ele que grita lá. Aí ela falou assim: irmã, para com isso, deixa de ser frouxa, minha irmã. Tu ainda tá desse jeito aí porque tu não decidiu entrar pra guerra. Qual os anos desse menino? 12 anos. Irmã, 12 anos, ele ainda é criança. Quem manda aí é você. Irmãs, o que eu tô dizendo? Deus traz coisas, como a irmã falou assim: quando Deus começa a lembrar você de algo antigo, aí tem coisa. E aí eu vou dizer: tem coisa nas nossas vidas que é nós que temos que ir para cima e tomar o controle. O controle ainda tem que ser o nosso. Aí quando nós não der conta do controle, o Espírito Santo de Deus toma a direção. Mas enquanto Deus não toma a direção, nós precisamos estar na direção. Porque senão vira bagunça, vira desordem. E nós temos que manter a ordem dentro de casa. E assim envolve a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia nos ensina que se nós não der conta da nossa família, não adianta querer cuidar das coisas do Senhor. Não adiantamos querer cuidar da casa do Senhor. Primeiro cuidamos da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. E mas daí o que tem a ver? Irmãos, se vocês verem, a maior fúria do inferno é contra a família, é contra o lar cristão, porque se destrói um lar cristão, não tem igreja, não tem ministério. Uma casa destruída, irmão, não tem mensagem, não tem pregação, não tem louvor, tem contenda, tem derrota.
com guerras declaradas pela família. Então tenhamos as armaduras, vamos nos blindar, nos revestir, nos fortalecer nessa palavra aqui da vida, que fortalece o crente. Não tem outro caminho, não tem ritual que protege a tua família. Quem protege é Cristo. Não tem feitiçaria, não tem encantamento, não tem a outra coisa que eu queria falar e me foge da memória, que os antigos gostam muito de usar. Quando é simpatia, não tem simpatia que protege a tua casa. Quem protege é Cristo, quem protege é a palavra. Não se engane, não se deixe enganar, ser iludido pelaquilo que o inimigo usa pessoas ao nosso derredor para tirar o nosso foco do verdadeiro item que é a oração. Não tem outra coisa. E se fazer isso dá certo. Olha o sal grosso. Não, o sal grosso é palavra, é jejum, é oração. É isso que purifica o crente, é isso que santifica o crente. É oração, é busca, é vida no altar. Irmãs, vamos blindar a nossa mente. Eu comecei a estudar, eu falei até com a irmã Maria Gama, eu falei assim, eu orei e falei, Senhor, eu vou estudar o conteúdo, mas a mensagem quem vai dar é o Senhor. A minha obrigação de filha é estudar, mas o conteúdo quem revela é o Espírito Santo. Então a gente entrou sobre o cinto. Eita, canta. Tem que ter cinto, viu, irmãs? Nós temos que estar cingido pelo cinto da verdade, o cinto que sustenta toda a estrutura. Então eu estudando, eu descobri que todo soldado, para entrar na guerra, a primeira coisa que ele vestia era uma túnica. Olha só, a túnica que Deus dá só serve em você. Não adianta querer tomar a tua túnica, passar para o outro, porque não dá certo. A medida é exata. As cores da túnica simbolizam o chamado, a unção que Deus te deu para guerrear no meio da batalha. E uma coisa que eu aprendi sobre a túnica é que eles gostavam de usar a túnica da cor vermelha. Por quê? Estratégia de guerra. Olha só, o vermelho é o sangue de Jesus, o sangue que nos blinda. Na guerra, os soldados usavam a túnica vermelha para disfarçar e camuflar a sua ferida, porque quando o inimigo viesse e olhasse para o vermelho, não conseguiria ver aonde estava a sua fraqueza, aonde ele estava ferido, aonde ele havia sangramento, para dizer, vamos atacar ali porque ele já está enfraquecido. Então a túnica vermelha cobria eles, blindava ele da fraqueza para o inimigo não enxergar. E hoje o que nos esconde é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro que nos blinda, que esconde as nossas fragilidades, para que o adversário da nossa alma não tenha poder de nos tocar. Rabai de cantarabassuriandaraia. E a gente vai vendo que o cinto era, a túnica era longa, comprida, mas quando eles iam para a guerra, eles ajustavam a túnica e usavam o cinto para amarrar aquela túnica, e os joelhos precisavam estar livres. Os joelhos e os pés precisavam estar em liberdade, porque eles precisavam ser ágil na guerra, ágil no combate. E aí, irmão, o que nós precisamos dos nossos joelhos? O nosso joelho é oração. É oração, nosso joelho precisa se dobrar na oração. Agilidade na guerra para crente é oração, é joelho dobrado, e os pés, Moisés, os pés é para caminhar para a igreja, caminhar para a oração, caminhar para o monte, caminhar no propósito, caminhar no jejum. É isso que serve, agilidade dos pés, agilidade dos pés. Deus precisa nos fortalecer. E nós só vai ser fortalecidos se nós deixar Ele nos fortalecer. Aleluia. E aqui eu aprendi também que o cinto, na verdade, ela vai nos livrar do engano e da mentira. O crente não pode ser enganado. Você que busca, mulher,
Deus não te deixa enganada. Pode armar a panelinha, pode armar a estratégia do inferno, mas quando tu dobra o joelho, papai sussurra no teu ouvido e fala, ó, assim, minha filha. E aí, papai, qual é a estratégia? Ora que eu vou dar estratégia, filha. Vai orar. E a estratégia vem quentinha do céu e você sai com a vitória das mãos, porque ele é Deus que cuida de você. Oh, glória a Deus. E eu vou acelerar um pouquinho, a Márcia me deu essa liberdade para eu entrar sobre os temas, então eu vou entrar um pouquinho. E a couraça, Moisés? A couraça vinha depois havia a túnica, depois do cinto, e aí vinha a couraça, que o quê? Era algo de ferro para proteger os órgãos vitais, coração, tórax, e a parte que a gente é mais vulnerável. Então ela tampava. Então era necessário ter a túnica e ter o cinto para ajustar a túnica e depois a couraça, porque senão o soldado cozinhava. Você tá vendo aí? Não pode ser só uma peça, tem que ter todas. O cristão tem que estar equipado, porque senão ele fica frágil, ele fica fragilizado. Então era necessário todo esse preparo, peça por peça, armadura por armadura, para o soldado estar revestido, protegido, senão a própria armadura cozinhava ele. Então nós precisamos primeiramente estar com a túnica vestida, depois o cinto da verdade e depois a couraça, aleluia. Então a gente vamos aprendendo sobre a couraça da justiça que protege os nossos órgãos vitais. E aqui é onde Deus usa a couraça como uma blindagem espiritual para a nossa mente. Porque o adversário da nossa alma, ele tenta nos acusar, ele tenta nos manipular, ele começa a julgar as nossas fragilidades. Você não tem preparo para isso, você não tem condição. Olha quem você é, olha o que você está pensando para achar que você pode chegar ali naquela live como mais de 50 irmãs e pregar. O que tu acha que tu és? Aí tu vai dizer, eu sou filha do rei, eu sou escolhida do Senhor, ele me alistou para esta guerra e eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Eu já tenho a túnica, eu já tenho o cinto, eu já tenho a couraça e eu vou continuar guerreando e expulsa toda acusação. No nome do Senhor, e o espírito com a acusação tem que bater em retirada. Você precisa estar blindada com a couraça da justiça. Grande aleluia. Nome, Jesus, aleluia. E só tem um jeito de se livrar das acusações do inimigo, do tentador da alma, se você estiver blindado, porque senão você cede, senão a gente cede. Aleluia. Nós somos fracos, irmãs, nós somos fracas, sem as armaduras nós somos vulneráveis, e ele sabe disso. Então por isso ele vai usar as artimanhas para tentar nos desencorajar a não se revestir dessa armadura, porque se nós não vestir a couraça, nós somos fragilizadas. E qual é a estratégia do inimigo? Tirar a sua estrutura, porque se ele te deixa desestruturado, desequilibrado, é fácil ele te tirar da graça. Crente desequilibrado, desestruturado, rapidinho o diabo derruba ele. Então a gente precisa estar revestido. Você já notou quando alguém é muito briguento? Quando aquela mulher é muito rixosa, vamos usar provérbios? É muito rixosa, fala demais, briga demais, contenda por pouca coisa, faz tempestade num copo d'água. Minha avó falava muito isso. Faz tempestade num copo d'água e aí faz aquele oceiro todo. Ele tira para fazer um jejum. Qualquer palavra que você falar, ele vai sair da graça. Por quê? Desequilibrada.
desestruturada. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter equilíbrio emocional, equilíbrio no nosso falar. E o inimigo vai usar pessoas para tentar tirar a nossa paz quando nós estiver jejuando, quando nós estiver no propósito, quando nós estiver preparando a palavra, a mensagem. Vai vir os adeptos dele. Mas na estrutura das armaduras, nós olhamos e identificamos: é tu, né, camarada? É tu, né, bonitinho? Vai bater em retirada para trás de mim, Satanás, porque o meu Redentor vive. Aleluia! E assim nós vamos romper, irmãs. Uma certa vez Deus me pediu um jejum de 3 dias, só no líquido. E aí eu fiquei quietinha e fui fazer esse jejum, né? Lá em casa só somos 3, só eu, meu menino e meu esposo. E aí eu entrei nesse jejum e no terceiro dia de fechar esse jejum, meu esposo não sabia de nada. E de repente, irmão, o meu menino do nada virou o prato de comida pro chão. Bem... ei, Jesus, irmã, aquilo tira qualquer mãe do sério, mas na hora eu só dei glória a Deus, glorifiquei e fui e abaixei para pegar aquela comida. Só que antes de eu abaixar para pegar aquela comida, o meu esposo deixou uma frestinha. Aí ele começou: olha aí, vai pegar logo essa comida. O meu esposo é calmo, irmã, vocês precisam de ver. Mas naquela hora o meu esposo ficou nervoso. E ele começou a ficar agitado. E eu olhei assim, o sangue ferveu. E eu falei: Jesus, me segura, porque eu não vou quebrar o meu propósito. Eu estou vencendo, estou na reta final. E o inimigo não vai roubar a minha bênção. E eu segurei, me calei, aquilo doeu. Mas eu completei. E Deus me deu vitória. E passado alguns dias eu cheguei nele e falei: amor, você lembra aquele dia? Ele falou: lembro. E naquele dia eu estava num propósito assim. E você falou aquilo, você esperou a resposta, não foi? E ele falou: esperei. E eu falei: mas eu não te dei, porque eu não ia entregar a minha bênção para o inimigo. Eu não ia deixar o inferno roubar o que Deus me deu. Isso aí é nós ser prudente, minhas irmãs. É nós ser equilibrado. E nós só somos equilibrados na palavra, na presença do Senhor. Mas ele não vai deixar de tentar. Ele vai cutucar. E no momento que ele cutucar demais, que nós falamos: vai ser o suficiente para nos metralhar e dizer: tá vendo aí? Tá orando, tá jejuando, mas qualquer coisinha tá saindo da graça. Mas o que é? Perturba 24 horas. Graça. Acha que o crente é de ferro e nós não somos de ferro, mas o nosso Deus é forte. Aleluia, o nosso Deus é forte e é grandão, aleluia. E ele vai nos dando estrutura e equilíbrio. Glória a Deus. E entrando também sobre os calçados, a sandália. Aleluia. O soldado também precisa ter sandália. O soldado precisa estar com os pés calçados na preparação do evangelho. Tem que ter conhecimento, tem que saber aonde anda, aonde pisa. Crente não entra em qualquer lugar. Crente não frequenta qualquer lugar. Os seus pés é ungido. Os seus pés é consagrado ao Senhor. Então pensa bem onde você entra, onde você pisa, onde você deixa os seus pés pisar, porque os soldados, eles não andavam de qualquer maneira. Eu estudando, eu descobri que o soldado carregava cravos nos pés, na sola. Para quê? Para dar estabilidade e equilíbrio. Olha só, a guerra era travada, então eles precisavam manter o equilíbrio, firmeza, ficar em pé. Então, se os pés estivessem estabilizados na rocha que é Cristo, a nossa casa não cai, o nosso ministério não cai. Se nós estiver na rocha, firme na rocha e não na areia, mas na rocha que é Cristo, nós estamos estabilizados. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas a casa que está na rocha, ela não cai. Ela não cai. Ribiriba, cantarabasturiandaraia. Os pés que estão firmados em Cristo, ele tem estabilidade no meio da guerra. Ele tem estabilidade. Ai, mas você vai fazer o que na igreja hoje? Olha a guerra que tu tá passando aí. Eu vou lá porque eu tenho estabilidade. Eu tô lá porque eu tenho estabilidade. Eu sei que quem tá lá para me receber é o dono da minha vida, é o
o general de guerra. Foi ele que me alistou nessa guerra. E lá eu recebo instrução. Tu não sabe de nada. Lá eu sou instruída, é por isso que eu vou. Lá eu tenho coordenada específica. Tu não entende não, né? Não, é porque tu não é íntimo dele. Eu sou íntima. Eu sou íntima. Então eu conheço ele de perto. Eu vou pra perto. E ele me revela a estratégia que o meu adversário não tem. Mas ele me dá. Ele me dá porque eu estou firmada nele. Entra na casa, Jesus. Aleluia. Então os calçados, a sandália do crente, do soldado espiritual, te dá estabilidade, te dá estrutura para você avançar na guerra que tu estás. Aí nós vai vir sobre o escudo da fé. Vamos lá. O escudo da fé serve para quê? Ela é como uma barreira de proteção. A função dela, qual é a função do escudo? É te proteger para nenhum dardo te atingir. E aí ela vai defender nós e apagar todos os dados inflamados do maligno. Ela vai bloquear. Então tudo aquilo que o inimigo lançar para te atingir, não vai ter poder de alcançar. Aí a gente vai ver uma coisa muito aqui. Conforme Deus vai me ministrando, eu vou falando. Eu disse que eu ia estudar, mas a mensagem ele quer revelar. E aí eu começo, eu não sou hipócrita, aceita do mundo e das trevas. Por quê? Eu venho de uma família onde a minha avó e o meu avô era do terreiro. E Jesus salvou. Então, muitas coisas eles ensinavam. Olha, minha filha, nós temos que orar. Porque o mundo lá do outro lado trabalha 24 horas para derrubar o crente. Então, nós crentes também temos que ser prudentes, buscar, vigiar, consagrar, se equipar nas armaduras para nós não ser derrotados nas estratégias deles. Porque eles têm persistência. Eles são persistentes. E nós também precisamos ser persistentes. Nós também precisamos estar preparados. Aí o escudo é para defesa. Aí a gente vai entender porque tem vários testemunhos que falam assim: fulano foi lá na macumba. Aí falou, faz o trabalho lá, né? Desmancha lá. E quando chega lá, não, nós não pode tocar não. Porque lá pertence aquele homem lá em cima. Sabe o que é? É o escudo da fé. É o escudo te blindando. Olha, não toca não, porque eu já revesti ela do escudo da fé. Tu não vai tocar na família, não vai tocar no filho, não vai tocar na casa não, no casamento não vai tocar no ministério não, porque eu já revesti do escudo da fé. E quem tem o escudo da fé não tem macumba, não tem mentira, não tem encantamento, não tem flechada, não tem nada que pode te atingir, porque tu estás escudada em Cristo. Aleluia, escudada em Deus. Cristo. O teu escudo é Jeová, Rafa, Deus de guerra, e ele não perde nenhuma guerra. Deus não perde guerra. E deixa eu te dizer, se o nosso Deus é general de guerra e nós somos soldados dele, equipados para a guerra por ele, nós também não perderemos guerra. Não perderemos. Tem um ditado aqui na Rondônia que nós usamos assim: filho de peixinho, peixinho é. E se o nosso pai é general de guerra, nós também somos soldados de guerra, preparados para a batalha. Aleluia! E se tem uma coisa que eu aprendi, minhas irmãs, Aleluia, é que nós somos o povo mais privilegiado dessa terra, porque somos o único que entra na batalha com a garantia da vitória. Porque o Deus que nós servimos, ele garante a nossa vitória. Tá ficando bom, Jesus! Então ele diz, pode ir, filha, vai pra guerra que eu vou contigo, vai pra batalha que eu vou contigo, pode abraçar, Glória a Deus! pode abraçar que eu abraço contigo. Aí é por isso que o crente não larga, a casa tá virando a destruição e você entra, agarra, começa a orar, Jesus restaura, porque aonde tu agarrar, Jesus agarra junto, aonde tu entrar, Jesus entra junto, mulher. Glória a Deus! Aleluia! Tu tá entendendo por que você precisa estar equipada? Porque aonde tu entrar equipada, o general entra contigo. Aleluia! Então o escudo da fé é para nos blindar de toda dúvida,
porque o inimigo vai tentar plantar dúvida no teu coração. Ah, tu vai fazer o que ali? Será que tu tem chamado mesmo? Será que tu foi separada mesmo? Aí tu vai olhar e falar assim, sai daqui pra trás de mim, Satanás, porque ele já me revestiu de escudo. Deus já me deu escudo. E eu tenho convicção. Eu tenho convicção de quem me chamou. Eu tenho convicção de quem me alistou. Ai, mas Deus não acredita. Mas eu acredito. Ai, mas Deus fulano não acredita. Mas você precisa acreditar. Porque o teu Deus não é Deus de mentira. Ele é Deus da verdade. E se ele te falou, ele é fiel para cumprir. Deus não ilude ninguém. Deus não briga com o sentimento de ninguém. Aleluia. Se ele falou, tá falado. Aleluia! Glória a Deus! Tu és grande Deus! Aí a gente vai aprendendo sobre o capacete da salvação. O capacete protege cabeça, bochecha e a nuca. Olha só, pontos que somos fragilizados. Porque a bochecha faz parte da boca. E a nuca envolve o nosso cérebro por trás. E aí em cima é a nossa fonte, a nossa muleira. Então, o capacete era para proteção da cabeça. Irmãs, todo problema que você precisa selecionar onde você vai? Na perna? Aonde você vai? No braço? Não, você vai na cabeça, porque a cabeça é comando. É comando. Então, o crente precisa estar no capacete da salvação, aonde ele recebe o comando. Se o comando estiver bem, ele está todo, o corpo está guardado. Mas se o comando não estiver protegido, aí o corpo perece. E Paulo vai dizer, o corpo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento da palavra. Vai comendo tudo quanto é heresia, porque não tem conhecimento da palavra. Recebe tantos falsos ensinamentos e vai ingerindo aquelas porcarias, porque não tem conhecimento da palavra. Por isso é necessário nós estudar, comer essa palavra, para quando vir os falsos ensinos, as heresias, nós saber o que nós estamos ouvindo e se aquilo está apto para nós ingerir ou não. Então temos que ter o capacete da salvação. E aí ele vai resguardar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, gerando uma convicção absoluta da nossa salvação e evitar o desespero. Olha só, irmãs, então o capacete, ele blinda a nossa mente, o nosso intelecto, pensamentos. Então é na cabeça, o comando. Se Cristo falar conosco, nós temos que ter discernimento. É Jesus que está falando conosco ou é outra coisa? Porque o inimigo tenta nos confundir. Confusão. Então ele vai tentar o quê? Nos confundir. Colocar o quê? Será que foi Deus que falou? Outro se empolga, se emociona demais. E aí começa a deixar a emoção dominar e pensa, Deus falou. Cuidado, temos que ter discernimento. Foi Deus mesmo ou não? É a nossa emoção? É o nosso coração? É a nossa vontade? Ou é Deus que está decidindo? Ou é Deus que está falando Deus mesmo? Grande, eu aprendi que quando é Deus, a gente pede confirmação. E aí ele fala conosco. E aí temos a convicção que é Ele. Aleluia. Temos discernimento que é Ele. E aí? Para que isso serve, mãe Sé? Para nós não entrar em desespero. E aí? Meu Deus, eu falei. Será que foi Deus mesmo que mandou? Não, você precisa ter convicção antes de abrir a tua boca santa de profeta para falar aquilo que você precisa, que é Deus que está te mandando. Então tenhamos discernimento, firmeza, convicção. Irmão, quando nós sentimos a voz de Deus, é tão convicta que nós não temos medo de nada. Às vezes os outros falam assim, você é doida, você falou aquilo para fulano. Irmãs, não é que a gente é doida, não, é porque o Espírito Santo nos pega na autoridade. E a gente fala mesmo, porque ele nos chamou para ter ousadia. Aleluia! Ousadia no falar, ousadia no cantar, ousadia no pregar, ousadia em tudo, orar em todas as horas. Ele nos dá ousadia.
Por que, irmãs, que eu estou falando dessa forma? Porque eu creio que aqui nenhuma dessas irmãs vai fazer isso, vai deixar a emoção dominar. Mas vocês podem deparar com pessoas que se deixam dominar pela emoção e vem jogando pra cima de nós tudo, qualquer balela, e acha que nós somos descarga para receber tudo. Nós não somos, não. Nós somos filha do rei. Nós somos formados, preparados, instruídos para não comer qualquer coisa, para não ingerir qualquer coisa. Então, se nós tiver convicção de quem ele é, nós vamos reconhecer a sua voz. Nós vamos entender, olha, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e dela ele é conhecido. Então, quando vir profecia, tu que está revestida, capacitada, blindada, escudada e com capacete, tu vai reconhecer, essa voz é do meu pai, essa voz é do papai, é ele que está falando, passando fogo inimigo, tentando te confundir, tu vai entender também, tu vai dizer, papai, eu te amo, porque a tua voz é impossível ser confundida, papai, a tua voz é impossível da ovelha confundir a voz do seu pastor. Paulo nos exorta a ter o dom do discernimento. Um dos principais dons que o crente tem que buscar, discernimento espiritual. Para decidir o que é Deus e o que não é. Quando é ele falando e quando ele não é ele falando. Quando é ele mostrando visões e quando não é ele. Você tá espantada? O diabo também dá visão, viu, irmãos? O diabo também fala línguas estranhas. O diabo também profetiza. Mas você que é filha do rei, equipado, soldado preparado, não se engana, não. Deus te dá discernimento na hora. Quem é que tá ali falando? E uma vez, eu vou contar aqui um relato, quando eu era solteira ainda, eu tinha meus 16 anos para essa idade. E aí eu tive uma visão na madrugada e eu vi uma coisa mais linda. Eu vi uma bola de fogo, a coisa mais linda, e vi em minha direção. E eu falei, Senhor, como tu és lindo. E eu vi 2 pombos, a coisa mais linda, branco, lindo, abri as asas, aquela coisa mais linda de se ver. E eu me maravilhei muito. Mas de repente veio de novo a mesma visão, a bola de fogo, tudo bonitona, aquela coisa linda. Mas de repente, quando eu olho para os pombos, ficaram-se uns pombos feios, aquelas penas encroadas. E na hora eu falei assim, Satanás, tu tá tentando me enganar, né? Ali eu sabia que era o próprio Deus, mas aqui não é ele não. Aqui é tu tentando me confundir. E eu repreendi aquela visão e dormi quietei, não falei com ninguém. Quando foi mais tarde do dia, ligou um colega meu de oração e falou assim, ei, tu teve uma visão essa madrugada e o diabo tentou te enganar, não foi? Ele tentou te enganar e Deus te deu discernimento na hora, né? Eu falei, rapaz, quem te falou isso? Isso eu não comentei com ninguém. Aí ele falou assim, o Espírito Santo que revelou o profundo, o escondido. Ele me disse o que você teve a visão. Então nós temos que ter discernimento, porque ele não vai olhar a sua idade, ele não vai olhar a sua classe social, ele não vai olhar se você é missionário, se você é diaconisa, se você é mulher de obreiro, se você é mulher de pastor. Ele vai tentar te enganar, porque é a arma de guerra dele, tentar te confundir, porque se ele te confunde, fica fácil, porque quem está com a mente confusa, qualquer opinião que alguém soprar, você pega. Então o crente não pode ter confusão de mente, tem que estar com a mente equilibrada, capacete, convicção, para que isso evite desespero, desequilíbrio. E então a gente vai entrando mais um pouquinho, quase terminando, irmãs, eu falo demais, sou tagarela, pensa numa pessoa que gosta de falar de Jesus, sou eu. Então nós vamos entrar aqui e entender que temos armas para ataque e também temos arma para defesa. Até aqui nós falamos sobre as armas de defesa. Agora vamos entrar sobre 2 armas de ataque, que é a espada do Espírito, que nós identificamos como a palavra. A minha avó tinha um dizer assim,
Ela fechada é só um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. E a prova disso nós temos, que quando estamos angustiados, precisamos ouvir a voz dele, nós oramos, e quando abrimos a Bíblia, nós sentimos ele falar conosco. E aí ontem eu na igreja, e aí Deus me deu uma palavra, se chegará um tempo em que haverá fome, não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra, e não sede de água, né? Mas de ouvir a palavra do Senhor. Então chegará esse tempo em que muitos correrão de um lado para o outro para ler a Bíblia, achando que ela vai saciar e matar a fome, mas não vai mais, porque o Espírito Santo, o Consolador, vai ser retirado da terra. E aí a Bíblia não é que ela não vai ter mais valia, simplesmente o Espírito Santo vai ser retirada. Aquela fonte que mata a sede e que mata a fome, aquela fonte vai ser tirada da terra. Então nós estamos convictas que nós estamos nela e que com ela seremos arrancados dessa terra também. Então precisamos estar na palavra, a espada do Espírito, identificada com uma palavra. E aqui a gente aprende que ela é a única arma que desarma qualquer ofensiva do inferno. Ela desarma a mentira, o engano. Ela desarma a contenda. Ela desarma a arapuca do inferno. Aleluia. Porque quando a gente vai ver lá na palavra, o rei da Síria arma a emboscada para o povo de Israel. Aí Deus vai lá no ouvido de Elias e fala: não deixe o povo passar ali, porque a emboscada está no caminho. Então Deus revela pela palavra. Na palavra Deus te dá instruções e estratégia de guerra que nenhum outro livro pode te dar, nenhum conto de fada pode te dar, nenhum livro de romance pode te dar, nenhum livro de suspense ou de filosofia alguma pode te dar, mas a palavra dá. Porque a palavra, ela foi escrita por mão de gente humana, né? Foi escrita por mão de homens, como muita gente fala: eu não creio na Bíblia, porque foi homem que escreveu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela foi escrita assim por mão de homem, mas foi revelada pelo Espírito Santo. Quem revelou foi Deus, não importa quem escreveu, a revelação é do céu, a revelação é quem tinha, e não importa quem está falando, porque falar qualquer um fala, até a jumenta falou, mas a revelação é só uma. Glória a Deus! A revelação é só Cristo quem dá. Então a palavra, ela é a única ferramenta, a única arma que é capaz de destronar qualquer ação do inimigo. E a espada, que é a palavra, ela, como é que ela era usada no escudo, irmã Esté? Ela era colocada no cinto. Lembra do cinto que ajustava a túnica? Eita, arabassuriandarai. Tem que ter espada, viu? Tem que ter espada. A espada precisa estar junto do dom, do chamado. Ai, eita glória, aí, ó, tá vendo? Quando a gente tem reforço, eita glória! Tem reforço, irmão. Quando a gente tem reforço, é a melhor coisa. A Bíblia vai dizer, né? É melhor dois do que só um, porque se um cai, o outro levanta. Então o crente não anda sozinho, o soldado não anda sozinho, não. O soldado anda em equipe. Você não vê o soldado indo pra guerra sozinho, não. Tem uma equipe, tem um batalhão. É uma equipe que orienta ali e vai pra guerra. Então o crente que gosta de andar sozinho, eu não gosto de orar com ninguém. Eu não gosto de fazer campanha com ninguém. Ei, vigia, viu, crente? Você precisa de combustível. Você precisa de um suporte. Você precisa de alguém para ajudar a carregar a tua cruz. Você precisa de alguém para você compartilhar a sua dor. Cristo lá no caminho do Gólgota teve alguém que ajudou a colocar a cruz no ombro e ajudou ele a carregar. E quem somos nós diante de Cristo? Nós não somos melhores e somos dependentes uns dos outros, e assim Cristo ele nos fortalece. Então a união do crente é bíblico, viu? O bom com o suave é que os irmãos vivem em união. Não se envolvam com qualquer um, mas peça a Jesus, Pai, me apresente a tuas amigas, Pai. Me apresente a tuas amigas. Eita, eu posso Deus me aconchegar. Aleluia. Eu já passei por provas, irmãs, de eu olhar e falar assim: Jesus, e o que será de mim? E as minhas amigas de oração me carregou no colo e ajudou eu vencer aquela prova. E eu disse: ai de mim se eu não tivesse suas amigas apresentadas por Jesus. Porque qual é a maior parte faz?
se vira, o problema é teu. Tu se vira aí, ó, não tem nada a ver com isso. Então tem certo tipo de amigos que ele não serve para caminhar contigo. Então peço ao Espírito Santo para revelar e apresentar as amigas do Senhor para ti. Porque a tua caminhada se tornará mais leve. Porque o soldado, ele anda em equipe, mas todos confiam um no outro. Todos têm confiança um no outro. Ninguém anda ali, eu não confio no soldado A. Eu não confio no soldado Z. Não, eles caminham ali no mesmo propósito, no mesmo foco. Qual é? Abater o inimigo e levantar a taça da vitória. Então, a estratégia do crente, o foco do crente, o alvo do crente é esse: vencer o inimigo e levantar a taça da vitória. E proclamar que grande é o general de guerra. Aleluia. Então nós aprendemos que a espada, ela é carregada no cinto junto com a túnica. E também precisamos saber desembanhar ela, porque a espada, ela não era uma espada grande, viu, irmãs? É importante falar isso. Porque quando a gente fala de espada, a gente já imagina um trem desse tamanho, né? Não, a espada carregada no cinto, ela era curta. Para quê, irmã? Isso é combate corpo a corpo. Corpo a corpo. Aleluia! Não tinha como usar uma espada grande se o adversário já está em cima. Então tinha que ser uma espada pequena. Para ir, ó, defesa em cima do pedido, no ponto crucial. Tem coisa, irmã, que o inimigo se levanta, usa alguém para falar com você. Aí você usa uma palavrinha desse tamanho e derruba o gigante desse tamanho. Aí tu fala, rapaz, mas como é que com a palavra daquela tu fez o peão calar a boca? Não é, porque a espada estava no cinto. A espada estava no cinto. E a espada, você, a hora que desembanha ela, Deus te dá autoridade e estratégia numa velocidade que o inimigo cai e nem percebe que caiu, quando vai ver já está no chão. Porque a gente vai ver sobre um Senhor que ele afrontou, esqueci o nome dele agora, está no Velho Testamento, a qual ele começou ali a massacrar o povo de Israel. E Deus levanta Otoniel, se não me engano, o nome do juiz. E se eu tiver errado, irmão, me corrige, mas não estou me lembrando certinho. E ele, com uma pequena faquinha, ele vai matar o camarada lá na câmera dele, lá, ó. O homem gordão, nem percebeu quando o soldado ele vai ver, ele tá morto no outro dia, ó. E o povo de Israel já está do outro lado, glorificando, exaltando, dizendo que grande é Deus. Dizendo lá, o teu inimigo achou que era grande? Grande é o nosso Deus! Grande é o Deus que nos serve! Aleluia! Aleluia! Tu achou que essa batalha era grande? Tu achou que essa luta era difícil? Difícil é o nosso Deus! Difícil é o nosso Deus que confunde o inimigo! E quando ele pensa que ele está ganhando, ele já perdeu e nem percebeu! Aleluia! Grande é o nosso Deus. A estratégia da arma pequena é palavras, é direcionamento que Deus te dá na hora ali, ó, para tu enfrentar o gigante que é grandão, mas apenas com uma palavrinha tu abate e ele sai envergonhado e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Aleluia! Aí falando sobre a oração, para fechar aqui, como a gente diz, a oração, ela é o elo invisível. Tudo isso que eu falei desta manhã só é possível se o elo invisível estiver ligado. A oração, a arma só funciona, a espada só funciona se a oração estiver ativa. O escudo só funciona se a oração estiver ativa. O calçado só funciona, só dá estabilidade se a oração estiver ativa na vida do crente. A oração é o que ativa todas essas armaduras. Por isso que eu me referi à parte dos dons. Uns dons você nasce, outros você herda e outros você busca para ter. A armadura também funciona assim, só que para ativar ela é a oração. A oração você não nasce com ela, você não herda ela, você busca ela e faz ela ser na tua vida. É consistência, é busca, é permanência, é insistir, falar, esse é o meu alimento. Sem um alimento eu fico fraca, sem esse alimento eu não consigo ficar de pé. Então a oração, ela é o alimento para você permanecer de pé e suportar os ataques e saber se defender.
Porque a importância da arma é nós saber usar em defesa e em ataque também. Não adianta ter escudo, ter espada e não saber usar. Então é onde, né, a gente vê muitas pessoas dotadas de dons espirituais, mas não usa. Tá lá, deixando ferrugem. Eita glória, fica parecendo represa, segurando tudo. Você não é represa não, rapaz. Libera esse mistério e deixa Deus fazer coisas grandes na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua casa. Deixa Deus trabalhar no teu ministério. Ai, olha, eu não vou trazer irmã de fora, não. Tem irmã dentro de casa. Abre a tua boca, deixa Deus te usar. Pastor, eu tô aqui. Pastor, eu tô aqui. Missionário, eu tô aqui. Eu tô aqui. Pode falar que conta comigo. Que eu estou aqui para ajudar na obra. Eu sou soldado. Eu sou soldado. Soldado equilibrado, preparado por Cristo para ajudar na obra. O meu chamado não é para ficar parado, não. É para fazer algo para Cristo. É para operar no reino da palavra do Senhor. Eu tinha guardado algo aqui e eu acabei perdendo aqui, porque eu fiz algumas anotações e a gente vai se perdendo, porque às vezes Deus leva nós para o outro lado da dimensão. Muitas coisas, irmãos, eu não tinha noção. Eu orei, eu chorei, falei, Senhor, eu nunca preguei nesse tema. O que eu vou falar, Jesus? E eu falei, orei e disse, eu vou estudar e o Senhor revela a palavra, porque é só Deus quem dá. Então nós aprendemos que o crente sem preparo não pode ir para a guerra, porque se ele for para a guerra sem preparo, ele morre. Não adianta ter dons se não tiver equipado. Não adianta ter melodia perfeita, oratória perfeita, se não tiver o elo ativo da oração. Não adianta, irmã Esther, a gente vai ver o que adiantou. Saul deu as armaduras dele para Davi, mas não serviu, porque a armadura é única, a medida é única. Não adianta pegar a armadura emprestada, vou pegar da massa emprestada aqui hoje. Não serve, não adianta, é dela. E cada um de nós temos que buscar as nossas armaduras na medida, na receita exata para nós, porque nós temos pesos e medidas diferentes, e assim é a bênção do Senhor, a unção que Ele distribui em nós. A túnica é para quem Deus dá, viu? Túnica é para quem Deus dá. Então abraça a tua túnica e não deixa ninguém tomar a tua túnica não, viu? Porque antes de toda a armadura tinha a túnica. Então a túnica é a presença, viu? É a presença de Jesus. E o inimigo fica doidinho para arrancar essa túnica de nós, porque a túnica simboliza a presença do Senhor. E é Ele quem nos dá agilidade na guerra. Então, crente, esteja preparado, aleluia. Como é lindo a palavra do Senhor, irmãs, ela não se contradiz. Você tem dúvida se a profecia é do Senhor? Observa da onde ela vem. Se ela tiver respaldo bíblico, ela é do Senhor. A irmã foi falando sobre as potestades, sobre a guerra que eu estava travando, e eu não falei nada para ninguém. E aí é tão de Deus que qual foi a base que ela usou? A Bíblia, irmãs. A Bíblia, ela nos dá base se a profecia vem do Senhor. A Bíblia é a base, é o instrumento, é o exemplo que nós temos que buscar como referência. E quando ela citou sobre ali Daniel, buscando ao Senhor, e o anjo veio, porque nós sabemos que tem anjo de toda hierarquia, e quando o anjo veio entregar a bênção, as potestades impediram de passar, mas Deus enviou o arcanjo Miguel. Você está vendo só? Um anjo só. Deus mandou um só para destronizar um principado. Então deixa eu te dizer, não importa o tamanho desse gigante, não importa o tamanho do principado, a legião que é, a macumba que é, o Deus que tu serve, basta um olhar e jogar essa potestade no chão e te dar vitória. Ele nem precisou levantar do trono, ele só disse, vai lá, Miguel. Vai lá, anjo Miguel. Não precisa nem levantar. Esse é o Deus que tu serve, mulher. Esse é o Deus que nós servimos, soldados de Cristo. Esse é o Deus que nós glorificamos e exaltando. Então se Santo Espírito de Deus, aleluia. Muitas das vezes nós não temos a dimensão de quem é o nosso Deus. Porque se nós tivéssemos uma clareza 100%, nós não entrávamos em crise, nós não entrávamos em desespero, porque o inferno
vencedora, mulher. Toma posse da tua vitória. Ai, Moisés, é porque tu não sabe o tamanho da guerra. Tu já esqueceu do que tu ouviu nesta manhã? O teu Deus é Deus que destrona principados. Ele é Deus que quebra cadeia. Ele arranca de dentro da cela. Ele arranca lá do prostíbulo. Ele arranca das drogas. Ele arranca do leito do hospital. Ele arranca do inferno, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Xarabassuriandarébia. Uma certa vez me ligaram para expulsar o demônio de uma jovem. E quando eu comecei a orar, Deus mostrou para mim que era legião. E aí eu comecei a repreender e ele ficava naquela insistência. E Deus falou: peça para mim arrancar a alma dela lá do inferno onde acorrentou. E eu clamei na hora e disse: Deus, arranca a alma dela do inferno. E na mesma hora aquele demônio saiu e ela foi liberta para a glória do Senhor. Aleluia. Então o nosso Deus entra até no terreiro do inimigo. E o que mais que Ele não faz para te dar vitória? O que mais que Ele não faz para te dar vitória, Márcia? O que mais que esse Deus não faz? Se até dentro do terreiro do inimigo Ele entra, se até a chave do inferno Ele tem nas mãos. Até a casa do inimigo Ele tem a chave. Você não está entendendo? A chave da nossa casa só nós carrega, mas o adversário da nossa alma não tem direito nem da chave da casa dele. Glória a Deus. Até a chave da casa dele está na mão do nosso Deus. É o nosso Deus que domina. Então Ele não pode tocar, Ele não pode tirar, Ele não pode atingir se o nosso Deus não deixar. Aconteceu tal coisa, o diabo fez isso, foi aquilo. Se fez é porque Deus deixou. Porque até a chave da casa dele é Deus quem comanda. Até a chave, olha só, você não está entendendo. Até o maior adversário, o rei das trevas, bate continência para esse Deus. E aí, soldado? O que tu está esperando para se alistar e fazer a obra com amor? Ganhar almas para Jesus, fazer a vontade de Deus, buscar com amor. Olha, tá possessa, tá atribulada, vão deixar de lado, não, abraça, porque o teu abraço é o abraço de Cristo, e Deus vai libertar, e amanhã será uma pregadora, será uma missionária, será uma pastora, será uma evangelista, será uma diaconisa da casa do Senhor, será uma cantora da casa do Senhor. Hoje é lixo, hoje é caco, mas amanhã Deus faz uma joia rara, através do teu abraço, Deus transforma a vida. Você é soldado e soldado gera soldado. Então tome essa palavra, fique com ela, medita nela. Não olha para o vaso aqui não, que é falho, que é barro, mas olha para o conteúdo que é Cristo e aplica em tua vida, em nome de Jesus. Irmãs, eu agradeço e desculpa passar o horário, mas a proporção que Deus nos dá é grande e eu não posso recuar de falar aquilo que Ele manda. Amém?